Todos nós somos falhos e pecadores, mas ainda assim Deus deseja nos usar. O problema é que o inimigo tenta nos convencer que nós não temos nada a oferecer para as outras pessoas. Ele diz que a nossa vida ainda não está resolvida, que ainda não estamos preparados e que por isso nós é que precisamos ser ajudados. Mas irmãos, nós nunca teremos 100% dos problemas resolvidos e também só chegaremos à perfeição quando Jesus voltar para nos buscar. Então, apenas se coloque à disposição de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para ajudar as pessoas à minha volta. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 sinais de que Deus quer usar a sua vida. Você está pronto para esta mensagem? Ela vai tirar de você toda a insegurança e vai te mostrar os processos que você precisa entender para começar a cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar. O primeiro sinal que Deus quer te usar, Ele desperta o desejo no seu coração. Vamos ler juntos a passagem que se encontra em Mateus capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O primeiro sinal de que o Senhor quer te usar de uma forma poderosa é que você começa a sentir um desejo muito forte de alcançar as pessoas e de ser usado pelo Senhor. É um amor que queima no seu coração sempre quando você vê alguém distante de Deus. E isso pode estar relacionado ao seu chamado. Se você entregou sua vida para Jesus e reconheceu que Ele é seu Senhor e Salvador, você vai receber pelo menos um dom espiritual para ajudar a espalhar o Evangelho às pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Além disso, a Bíblia diz que existem os dons de prestar ajuda, de administrar, ensinar, ministrar, exortar e demonstrar misericórdia. Acontece que muitas pessoas têm dificuldade de identificar os seus dons espirituais e saber o propósito pelo qual o Senhor as chamou. E com isso elas deixam de cumprir o seu chamado. Então, se você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu dom, comece a refletir sobre a sua vida. O que você sente prazer de fazer na obra de Deus? O que faz o seu coração bater mais forte, que te traz motivação, ânimo e alegria? É muito provável que o seu dom tenha a ver com isso. E depois que você conseguir identificar isso, comece a investir na sua vida com Deus, porque quanto mais perto você estiver do Senhor, mais Ele vai te capacitar e abrir oportunidades para você servi-lo. O segundo sinal que Deus quer te usar, Ele fala com você por sonhos, visões ou profecias. Agora nós vamos ler o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 6 do seu livro. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Deus também deseja usar a sua vida, e para isso Ele pode te dar sonhos, visões, assim como Ele fez com o profeta Isaías. E além dele, a Bíblia traz diversos outros homens e mulheres que receberam seus chamados dessa forma. Vamos ver o exemplo de Moisés. Moisés estava pastoreando as suas ovelhas quando ele ouviu o chamado de Deus através de uma sarça que, em meio a chamas, não era consumida pelo fogo. E foi dessa forma que ele recebeu a missão de libertar o povo do Senhor da escravidão no Egito. E esse sinal não se resume aos tempos da Bíblia. Muitas pessoas que hoje pregam a palavra do Senhor pelo mundo começaram seus ministérios depois de receberem um sonho, uma visão ou uma profecia da parte do Senhor. Eu conheço pastores que desde pequenos sonhavam que estavam orando pela cura das pessoas e pregando o evangelho às multidões. Outros foram chamados através de uma profecia entregue por alguém, ou até mesmo enquanto estavam orando e ouviram a voz do Senhor. Então, se Deus falou com você de alguma dessas formas, não fique esperando outra confirmação. Simplesmente dê um passo de fé e o Senhor te conduzirá. Amém? O terceiro sinal que Deus quer te usar. Ele faz você passar por desertos e provações. Eu sei que pode parecer estranho, afinal de contas, essas duas coisas não são nada boas e só nos fazem sofrer. Mas saiba que elas são sim um poderoso sinal de que Deus tem grandes planos para a sua vida. Leia comigo o que está escrito em Lucas capítulo 1. O menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Nessa passagem, a palavra de Deus está se referindo a João Batista, o profeta que preparou o caminho para que Jesus pudesse vir, pregar o seu evangelho e salvar a humanidade. Mas para que isso fosse possível, João teve que viver em meio às dificuldades do deserto. Ele se alimentava de pequenos insetos e mel. A sua vida com certeza não foi nada fácil, mas essa foi a forma com que Deus o preparou para assumir a grande missão de anunciar a chegada do tão aguardado Messias. Se a sua vida está cheia de lutas, desafios e desertos, mesmo você sendo obediente ao Senhor, fique atento e não desanime, porque pode ser que tudo isso que está acontecendo com você seja uma preparação para algo grandioso que está por vir. Amém? O apóstolo Paulo foi outra pessoa que passou por terríveis provações. Ele foi preso, espancado, humilhado, ofendido pelos seus próprios conhecidos e até picado por um animal venenoso. Mas ainda assim, Paulo se manteve firme porque ele tinha certeza absoluta que aquilo fazia parte do projeto que Deus tinha para ele. E os frutos vieram. Até hoje, o apóstolo Paulo é conhecido como o maior cristão de todos os tempos, e as suas cartas às igrejas foram responsáveis pela conversão de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Se Deus quiser te usar através de cura e libertação, por exemplo, Ele pode te fazer passar por diversas situações difíceis em sua própria vida ou na sua família. Talvez surgirão oportunidades de você orar por alguém que está doente, possesso por demônios ou enfrentando graves problemas espirituais. Então não desista quando as dificuldades vierem, ok? Em vez disso, use todas elas para se preparar para aquilo que o Senhor pode fazer através de você. Veja o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O quarto sinal que Deus quer te usar: você não se sente capaz. Quando Deus disse a Jeremias que o havia escolhido para ser profeta, antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe, Jeremias achou que não era capaz de cumprir aquela missão. Então ele respondeu ao Senhor: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias estava dizendo que ele era incapaz, mas Deus o corrigiu, garantindo que as pessoas ouviriam as suas palavras. E diante disso eu te pergunto, você também se sente incapaz? A maioria das pessoas que Deus quer usar não se sentem capacitadas. Eu mesmo não me sentia assim. Por muito tempo eu acreditei no que as pessoas diziam a meu respeito, de que eu não sabia pregar, que as minhas pregações davam sono, que seria melhor eu desistir do meu chamado de ser pastor para eu não ser envergonhado.
Mas, meus irmãos, eu não guardei mágoa, eu não devolvi na mesma moeda, pelo contrário, eu orei por aquelas pessoas e eu me submeti à vontade do Senhor. E no tempo certo, Deus foi clareando as coisas, Deus foi me mostrando como agir. Então, se você está passando por essa mesma situação diante do seu chamado, não ouça o que as pessoas dizem, ouça o que o Senhor diz. Eu e você realmente não somos capazes, mas quem nos capacita é o Senhor. E se Ele está nos chamando, é porque Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Foi assim com Jeremias, com Davi, com Moisés, com Jacó, Pedro, Paulo e com tantos outros homens e mulheres. E assim será com você. Amém? E por falar no apóstolo Paulo, vamos ver juntos o que ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. O quinto sinal que Deus quer te usar, Ele coloca um mentor no seu caminho. Vamos ler o que Jesus disse aos seus discípulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Irmãos, o mentor nada mais é do que uma pessoa que Deus usa para nos aconselhar, incentivar e nos orientar no caminho correto, para que possamos cumprir o nosso chamado, alcançarmos os nossos planos e objetivos. Ou seja, quando um conselheiro, um pastor ou algum líder espiritual surge na sua vida, pode ser que ele tenha sido enviado especialmente pelo Senhor para te preparar para fazer as coisas grandes que Ele quer que você faça em nome dEle. Foi exatamente isso que o profeta Samuel foi para Davi, que Elias foi para Eliseu, que Jesus foi para Pedro, que Paulo foi para Timóteo. Todos esses homens foram importantes para o desenvolvimento do ministério dos seus discípulos. Então, se você já tem alguém na sua vida, se aproxime ainda mais dessa pessoa e busque aprender o máximo que puder sobre Deus com ela. E caso você não tenha ninguém por perto que possa te ajudar, se inspire então nos homens e mulheres de Deus que têm cumprido o seu chamado através da internet ou em suas próprias igrejas ou missões. Irmãos, Deus quer nos usar para salvar almas que estão perdidas pelo mundo e que espalhemos as boas novas de Jesus Cristo. Porém, pode ser que Ele deseje que você vá além, que você leve a cura, a transformação, o milagre ao seu próximo. Então fique atento a esses 5 sinais que eu te apresentei neste vídeo, porque eles serão muito importantes para que você descubra qual é o seu chamado. E comece a ser usado por Deus aí mesmo onde você está, pois se você for fiel no pouco, o Senhor te colocará no muito. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos que eu selecionei especialmente para você. Clique em um desses vídeos porque eu creio que vão te ajudar muito, ok? Que Deus te abençoe e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.